Boa noite, irmãs. Estamos aqui para mais um estudo para mulheres do Ministério de Família. E este ano nós estamos estudando o livro Mentiras em que as Mulheres Acreditam e a Verdade que as Liberta, da Nancy Lee DeMoss. E nós vimos nos estudos passados, nos capítulos passados desse livro, que acreditar em mentiras nos põe em cativeiro, mas que conhecermos a verdade nos libertará. Nós estudamos três principais áreas em que essas mentiras podem nos escravizar. Mentiras em que nós acreditamos sobre Deus, sobre nós mesmas e sobre o pecado. Essas são as três áreas mais importantes, porque crenças erradas sobre elas têm o potencial de nos levar por um caminho extremamente destrutivo. Nós vamos, a partir desse encontro, passar a analisar algumas áreas práticas da nossa vida enquanto mulheres. E a primeira delas é prioridades. Quer percebamos ou não, nossa vida já está priorizada. Os nossos hábitos diários, a maneira de falarmos, os lugares para onde vamos e as pessoas com quem passamos tempo, tudo isso aponta para onde colocamos o foco do nosso coração, disse a Catherine Stewart. Alguém disse que o que o coração deseja, o coração obtém. Esses desejos são revelados por nossas prioridades. Será que o nosso coração deseja amar e servir ao Senhor acima de tudo? É sobre isso que nós vamos falar, mas antes vamos orar ao Senhor e pedir que Ele nos dê graça para aprendermos da Sua palavra nesse momento. Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos Te bendizer, ó Pai, pela Tua bondade, pela graça do Senhor derramada sobre nós, por termos a Tua palavra que nos guia e nos orienta. Nós oramos a Ti, Senhor, carentes de ouvirmos a Tua voz, necessitados de que o Senhor nos assista, de que o Senhor, ó Deus, por misericórdia, use a mim, falha, pecadora como sou, para ser um instrumento nas Tuas mãos de abençoar, ó Deus, as Tuas filhas que estão assistindo nesse momento. Eu peço a Tua direção e a iluminação do Teu Santo Espírito para nós, em nome de Jesus. Amém. Abra a palavra de Deus em Provérbios, no capítulo 3, os versos 5 e 6. Se nós vivermos à luz desses ensinamentos, nós seremos sábias. Assim diz a palavra do Senhor. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Como nós sofremos quando nós buscamos fazer as coisas do nosso jeito, seguindo aquilo que nós pensamos e não buscamos o conselho do Senhor e não reconhecemos o Senhor em todos os nossos caminhos. Então devemos perguntar: será que consideramos que as prioridades devem ser as nossas? As prioridades que buscamos devem ser as que o mundo nos impõe? Ou devem ser as prioridades que o Senhor tem para nós e que a palavra de Deus nos apresenta? No que diz respeito às suas prioridades, à sua agenda e o seu uso do tempo, como você se identifica? Eu vou propor pares de expressões e palavras. Seja muito sincera ao identificar em que coluna você está. De um lado, calma e tranquila, ou estressada e esgotada? Bem ordenada ou fora de controle? Usa o tempo de forma intencional ou reage à vida? Faz uma boa administração do tempo ou desperdiça muito tempo? Tem prioridades equilibradas ou vive sobrecarregada por demandas? Está cumprindo a agenda de Deus para você? Ou vive frustrada por tarefas inacabadas? O seu espírito é relaxado ou é tenso? Você coloca as primeiras coisas em primeiro lugar? Ou você gasta muito tempo com coisas pequenas e sem importância? Você é conduzida pelo espírito ou é dirigida por outros ou pelas circunstâncias? Se você parece um pouquinho comigo,
então você vai reconhecer que nós precisamos desesperadamente da ajuda do Senhor para estabelecermos as prioridades da nossa vida e para vivermos de acordo com essas prioridades. A Catherine Stewart apontou 3 fontes que podem nos ajudar a ter uma visão das prioridades de Deus. São elas: primeiro, o exemplo de Jesus. Segundo, as mulheres da palavra. E terceiro, mulheres piedosas ao longo da história. E nós vamos voltar a essas fontes à medida que nós prosseguirmos no nosso estudo. E a primeira mentira que nós vamos lidar hoje é: não tenho tempo para fazer tudo o que tenho de fazer. Se você está aí procurando o que é que tem de errado nessa frase, você não está sozinho. Porque isso realmente não parece uma mentira, isso parece mais uma descrição da minha vida. A maioria das mulheres acredita nessa mentira, que não tenho tempo para fazer tudo o que tem que fazer. Mas se nós queremos tornar essa frase verdadeira, então nós poderíamos dizer assim: não tenho tempo para fazer tudo o que eu gostaria de fazer. Ou, eu não tenho tempo para fazer todas as coisas que as outras pessoas gostariam que eu fizesse. A verdade é que o tempo não é relativo. Apesar de as férias passarem voando e o 9º mês de gestação se arrastar, quem já esteve grávida sabe como é o 9º mês, o tempo é igual para cada pessoa que já existiu. Cada um teve um dia com 24 horas, teve uma semana com 7 dias e um ano com 52 semanas, independentemente da época em que viveu. Nós podemos listar as nossas demandas sufocantes e achar que é perfeitamente natural nós nos sentirmos sempre esgotadas, sobrecarregadas e estressadas. Mas a verdade é, como disse a Nancy Wilson, no seu livro Contentamento, que nós tivemos que criar esse termo, estressado, para descrever a condição recorrente de um coração desorganizado. Usamos essa expressão, ela diz, como pretexto para raiva, indelicadeza, grosseria, ansiedade ou para fugir das nossas responsabilidades. Nós podemos nos perguntar assim: será que as mulheres da Bíblia ou ao longo da história tiveram uma vida mais fácil? A verdade é que cada época apresentou suas dificuldades e os seus desafios para que as mulheres vivessem as prioridades que o Senhor Deus tinha para elas. Vamos pensar um pouco nas mulheres da Bíblia. Elas não tinham água encanada, elas não tinham luz elétrica, padaria, farmácia, mercadinho, nem carro. Nem ela, nem as mulheres piedosas que viveram ao longo da história tinham as facilidades da vida moderna que foram criadas para nos proporcionarem mais tempo e mais conforto. Máquina de lavar roupa, máquina de lavar louça, robô que aspira a casa, panela elétrica, micro-ondas e vai. Muitas mulheres ao longo da história tinham que trazer lenha para fazer o fogo, para cozinhar, cultivar os seus próprios alimentos, confeccionar as roupas da família. E elas não iam no navio comprar o tecido e o aviamento, elas faziam tudo. Elas tosquiavam as ovelhas e elas teciam a lã e elas costuravam as roupas. Elas cuidavam de muitas crianças, fabricavam velas, vassouras, medicamentos naturais e a lista continua. A esposa de Lutero, a famosa Catarina von Bora, administrava as finanças da casa. Ela teve 6 filhos, mas 2 morreram na infância. Ela criou seus 4 filhos e depois ela passou a cuidar de 6 órfãos da sua cunhada, que havia falecido. Ela ainda tinha um cachorro, essa parte eu não entendo. Ela cuidava do mosteiro que eles haviam recebido do príncipe Frederico, onde era comum ter uma média de 30 pessoas, entre hóspedes, viajantes e estudantes. Ela tinha ainda uma horta, um orquidário, confeccionava material para pescaria. Depois, eles adquiriram uma fazenda onde criavam gado, galinha e fabricavam cerveja caseira. Quer isso traga algum incômodo a você, quer não. Ela gostava ainda de ler e bordar. Lutero a chamava de a estrela da manhã de Wittenberg. Porque você imagina que com tantas responsabilidades ela tinha que acordar bem cedo. Ela era uma esposa presente, sempre que Lutero passava por aquelas crises de depressão, ela estava com ele, o ajudando, lendo a palavra e encorajando. De repente você se sentiu com mais tempo, de repente você
ganhou algumas horas extras no dia. Foi assim que eu me senti quando eu li tudo o que essa mulher fazia. Agora vamos voltar à nossa fonte primária, o Senhor Jesus. Quanto tempo ele viveu aqui? Eu já acumulo mais anos de vida do que o tempo que o Senhor Jesus passou aqui entre os homens. Nós vamos abrir agora em João 17:4 e nós vamos ver o que ele disse ao final da sua vida. Desses 33 anos, 3 anos foram de ministério efetivo. Antes disso, ele estava na carpintaria, no seu ofício aprendido do seu pai. Ao final da sua vida, Jesus disse: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. A obra que o Senhor Deus havia confiado a Cristo era nada mais, nada menos do que a obra da redenção. Ele veio para obedecer de forma perfeita, ele veio para salvar, para fazer a propiciação pelos pecados de todos aqueles que creem nele, todos aqueles que aguardavam a sua vinda. Você pode pensar em algo mais difícil do que isso? Mas o Senhor Jesus disse: eu completei, eu consumei. E assim ele nos dá o segredo de vivermos plenamente, buscarmos realizar a vontade de Deus, cumprir os planos de Deus, não os nossos próprios ou os dos outros. Já pensou quais eram as expectativas das pessoas acerca de Jesus? O que as pessoas esperavam que ele fizesse? Quantos queriam ter se aproximado mais dele? Quantos queriam ter tido mais tempo com ele? Quantos queriam ter sido curados por ele? Alguns queriam que ele tirasse o poder de Roma e assumisse o governo de Israel. Eram muitas expectativas. Mas ele disse acerca do seu trabalho, aquele que foi dado pelo Senhor: está consumado. Nós jamais teremos tempo para atender cada demanda que possam trazer para nós ou fazer tudo o que nós gostaríamos de fazer, o que achamos que deveríamos fazer. Nós precisamos aceitar que Deus nos deu limitações, tanto de tempo, condições físicas e também a fase da vida em que nós nos encontramos. Então, a pergunta que cada um de nós deve fazer é: o que Deus quer que eu faça? Isso vai ser diferente para mim do que é para Priscila, por exemplo. Estamos em fases distintas da vida. Nossos maridos têm demandas diferentes, assim como os nossos filhos. Minhas demandas de hoje também não são as mesmas que eu tinha há quase 18 anos atrás, quando eu me casei, e não serão as mesmas 18 anos para frente. Então, isso vai mudar de acordo com cada pessoa, de acordo com os papéis que o Senhor estabeleceu para ela, de acordo com a fase da vida em que nós estamos. Uma outra mentira que parece ser o contrário dessa é a mentira moderna de que eu posso fazer tudo. Então, nós acreditamos que nós podemos ser esposas, mães, manter a casa impecável, cozinhar refeições saudáveis, mandar aquela lancheira saudável para o menino na escola, fazer a tarefa e ajudar em todas as demandas escolares, nunca se atrasar para pegar a criança na escola, servir no ministério na igreja, malhar todos os dias para estar em forma, cuidar do cabelo, do cachorro e ter um emprego de 40 horas semanais. E o que acontece quando nós acreditamos nessa mentira, invariavelmente é frustração. Nós ficamos frustradas e irritadas quando tentamos dar conta de responsabilidades que Deus não pretendeu que nós tivéssemos. E nós sabemos quem é que mais sofre quando nós ficamos frustradas e irritadas. Não somos nós mesmos, são aqueles que amamos e que estão ao nosso redor. A Nancy coloca assim: liberdade, alegria e capacidade de dar muitos frutos vêm quando buscamos determinar as prioridades de Deus para cada época da vida, nos empenhando em cumprir essas prioridades no poder do Espírito, percebendo que Ele nos proporcionou o tempo e a habilidade necessários para fazermos tudo o que Ele nos chamou para fazer. Essa é a verdade. Também é verdade que o que deve nos trazer satisfação ao final de um longo dia
não é a ideia de que eu consegui, eu risquei todos os itens da minha lista, mas é de que Cristo fez tudo para que nós tivéssemos paz verdadeira e duradoura e fôssemos aceitas pelo Pai. Ele tem uma lista para cada uma de nós. Durante os nossos dias, durante o nosso dia, enquanto nós queremos riscar itens da nossa agenda, o Senhor quer cultivar no meu e no seu coração o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Estes são os itens da lista de Deus para mim e para você, todos os dias. A próxima mentira que nós vamos tratar diz assim: consigo viver sem um tempo consistente com a palavra e a oração. Dificilmente nós afirmaríamos isso, mas de fato temos buscado esse tempo. E quais são as consequências de nós não fazermos isso? Quais são os resultados de não nos alimentarmos ou de termos uma dieta pobre em nutrientes e calorias? Podemos esperar sermos saudáveis e produtivas? O nosso corpo dá sinais claros e rápidos de desnutrição. E a nossa alma também o faz. Mas muitas vezes nós demoramos a perceber. Por isso que é tão perigoso. Nós, quando estamos desnutridas espiritualmente, perdemos o vigor, perdemos o frescor, nos tornamos áridas, sem vitalidade e não conseguimos fazer nada de valor espiritual e eterno. Precisamos nos lembrar sempre daquela analogia que a palavra traz tanto, de que a palavra de Deus é como alimento. Cristo falou que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E a oração? A oração é como o ar entrando em nossas narinas, oxigenando as células da nossa alma para que ela esteja em sintonia com a vontade de Deus. A palavra é o alimento, a oração é o ar. Você precisa de ar? Precisa quantas vezes ao dia? Quantas vezes por semana? E de alimento? Será que a receita para uma pessoa desnutrida é se alimentar aos domingos? Uma vez por semana? Será que isso seria suficiente? A Margie Tripp, ela colocou assim: apenas a arrogância me permite pensar que eu posso navegar as águas da vida sem os benefícios que a comunhão com Deus na palavra me traz. Pensar que nós podemos dar conta dos nossos dias sem buscarmos a presença, a sabedoria e a graça de Deus revela um espírito independente e autossuficiente. O Senhor Jesus afirmou claramente que sem Ele nada podemos fazer. E nada quer dizer nada. As demandas mais simples, os deveres mais corriqueiros. Eu preciso começar cada dia me lembrando dessa verdade e buscando a capacitação dele para viver de maneira que o agrade. Cristo é o nosso maior exemplo de novo nesse aspecto. Quantas vezes nós lemos que ele se afastou para orar, que ele subiu um monte para orar, que ele passou a madrugada em oração, que ele chamou os seus discípulos para orar. Se ele vivia na dependência do Pai, quanto mais nós não precisamos fazer o mesmo? E o rei Davi? Ele declarava que a alma dele suspirava e ansiava, almejava estar com o Senhor, no Salmo 42. No Salmo 5, no verso 3, ele disse: de manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Esse era o hábito que o rei cultivava, bem como o de meditar na lei do Senhor. Os Salmos 19 e 119 mostram quanto ele valorizava e tinha prazer na lei de Deus, que é perfeita e restaura a alma, que dá sabedoria, que ilumina os olhos, que protege os nossos pés da queda, nos fortalece e nos conforta. Que o Senhor nos ajude a lutarmos contra a carne, o mundo e o diabo, para cultivarmos o hábito piedoso de começarmos o nosso dia buscando comunhão com o nosso Criador e Salvador. A última mentira sobre prioridades que nós vamos estudar hoje é:
uma carreira ou uma atividade fora de casa é mais valiosa e gratificante do que ser esposa e mãe. Nancy Wilson inicia o seu livro Fruto de Suas Mãos afirmando o seguinte: a mulher moderna foi, como Eva, enganada e conduzida por suas próprias paixões para longe do domínio e das responsabilidades que recebeu de Deus. Sobrecarregada de pecados, descontentamento e inveja, lhe foi prometida liberdade e felicidade se ela simplesmente abandonasse seu âmbito de domínio, o lar, e negligenciasse suas responsabilidades, marido e filhos. Algumas perguntas que essa afirmação da Nancy pode suscitar. Primeiro, quem enganou a mulher e por quê? Segundo, quem disse que a responsabilidade da mulher cuidar do lar, marido e filhos? Primeiramente, nós já estudamos sobre isso. No Éden, Satanás plantou a dúvida e o desejo na mulher de ser autônoma e independente do seu marido e de Deus. Ela queria se autodefinir. Deus havia dito, e nós ouvimos isso no estudo dos homens hoje. Se você não acompanhou, você pode depois ir lá e assistir. Deus havia dito que não era bom que o homem estivesse só, que ele ia fazer uma auxiliadora para o homem. Então ele fez a mulher do homem e para o homem. E nós encontramos essa verdade expressa também em 1 Coríntios 11, 8 e 9. O homem precisava da ajuda absolutamente indispensável da mulher para cumprir o mandato de Deus, refletir a sua imagem, sujeitar a terra e frutificar. Foi isso que nós vimos hoje com os homens. E Deus criou a mulher perfeitamente equipada no corpo e na alma para cumprir este propósito. E Ele estabeleceu o lar como nosso âmbito de domínio e responsabilidade. O problema é que a nossa maneira de pensar sobre isso foi profundamente afetada pelo movimento feminista, especialmente na sua segunda onda, que iniciou na década de 60. Foi plantado na mente das mulheres que elas podiam se autodefinir, que elas podiam ser e fazer o que elas quisessem, que elas precisavam se livrar da opressão de ter e cuidar de uma família. Na agenda desse movimento, estavam claros os objetivos de menosprezar a família, a maternidade e tirar as mulheres de dentro de casa, física e emocionalmente. Em 1970, a Betty Friedan declarou que nenhum homem, mulher ou criança escaparia do ímpeto daquela revolução. E a Nancy, a nossa autora, concorda. Ela diz: a revolução feminista transformou o modo de nossa cultura ver a mulher, a maternidade, o casamento e os padrões morais. A Dorothy Patterson afirmou o seguinte: as mulheres foram libertas radicalmente da liberdade genuína que gozavam há séculos de cuidar da casa, educar as crianças e buscar a criatividade pessoal. Elas sofreram uma lavagem cerebral a fim de acreditar que a ausência de uma ocupação definida com folha de pagamento escraviza a mulher ao tédio, ao fracasso e à prisão dentro das fronteiras do lar. Algumas frases que ficaram célebres de algumas feministas sobre esse assunto são as seguintes. De Simone de Beauvoir, a primeira: o trabalho das mulheres na casa não lhes dá autonomia, não é diretamente útil para a sociedade, não se abre para o futuro, não produz nada. Betty Friedan disse: as mulheres que se ajustam como donas de casa, que crescem desejando ser apenas donas de casa, correm tanto perigo quanto as milhões de mulheres que caminharam em direção à própria morte nos campos de concentração. Sofrem de uma morte lenta do espírito e da mente. Anne Oakley disse: o trabalho doméstico opõe-se diretamente à possibilidade de autorrealização humana. Entenderam por que qualquer coisa fora de casa parece para nós melhor e mais honroso
do que o trabalho doméstico. Foi nesse ambiente de pensamentos assim que nós fomos criadas, mesmo aquelas que foram criadas na igreja. Isso não é mais um movimento que hoje precisa levantar seus cartazes. Isso é o próprio ar que nós respiramos. Nós vivemos num mundo com essa cultura. A nossa maneira de pensar deve ser completamente contracultural, porque as verdades que norteiam as nossas vidas são inerrantes, imutáveis e expressam o coração de Deus, que valoriza a família, a maternidade e o lar, porque essas realidades físicas apontam para realidades espirituais e eternas. A Dorothy Patterson colocou assim também: a maioria das pessoas concordariam em que cuidar de uma casa é aceitável, desde que não seja a sua. Também não haveria problemas em tratar um homem com dedicada atenção, desde que ele seja seu chefe no escritório e não seu marido. Cuidar de crianças até seria considerado um trabalho heróico, digno de premiação, desde que as crianças sejam filhos de outras pessoas e não os seus. Percebem como nós precisamos ajustar a nossa maneira de enxergar e pensar à luz do ensinamento da palavra? Ano passado nós gastamos todo o ano no trabalho do Ministério de Família estudando a passagem de Tito 2, 3 a 5. Essa passagem aponta as prioridades definidas por Deus para as mulheres de uma forma muito clara, muito direta. Esse texto inicia dizendo que as mulheres mais velhas devem ser de determinada forma, elas devem ser sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, devem ser mestras do bem, a fim de instruírem as mais jovens a amarem ao marido, a prioridade e a honra do casamento. A mulher, como ajudadora do marido, deve ver esse marido como a sua maior prioridade terrena. Em segundo lugar, amar aos filhos. Elas devem também ser sensatas, honestas, que quer dizer puras, boas donas de casa, que pode ser traduzido também como ocupadas em casa, bondosas e sujeitas ao marido. E o texto afirma que uma vida que não apresenta esses valores blasfema a palavra de Deus, desonra a palavra de Deus. Esse é o motivo prioritário pelo qual buscamos viver dessa maneira. Em primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 5, 14, ele disse: quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa e não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência. Os versos 9 e 10 dizem assim: não seja inscrita, senão viúva que conte ao menos 60 anos de idade, tenha sido esposa de um só marido, seja recomendada pelo testemunho de boas obras, tenha criado filhos, exercitado hospitalidade, lavado os pés aos santos, socorrido aos atribulados, se viveu na prática zelosa de toda boa obra. Percebe que a boa obra que Deus preparou de antemão para que andássemos nelas, para nós mulheres casadas, tem tudo a ver com o nosso lar, está centrada no nosso lar. Pensemos agora em advertências de Provérbios sobre aquelas mulheres que se apressam em colocar os seus pés para fora de casa. Contrastemos com o relato da mulher virtuosa de Provérbios 31. O texto começa louvando essa mulher e diz que o coração do seu marido confia nela e descreve todo o trabalho daquela mulher para administrar a sua casa, para servir as necessidades da sua família. Isso não quer dizer que essa mulher ela não traga renda para casa. Ela pode sim, em determinado momento, sem negligenciar suas atribuições primárias, trazer renda. Ela tem outras ocupações que ela desempenha por causa dos seus talentos, por causa dos dons que o Senhor deu, mas o coração dela está no lar. A Nancy coloca assim: a Bíblia deixa claro que a vida e o ministério de uma mulher casada devem ser centrados em sua casa. Ela foi prioritariamente chamada para ajudar o seu marido. Então, um bom termômetro para vermos se nossas prioridades estão ajustadas às prioridades de Deus é como está o relacionamento com o nosso marido. Se nós perguntarmos a ele
Querido, eu tenho sido sua auxiliadora. Você tem percebido que eu tenho buscado na minha vida colocar você em primeiro lugar e fazer das suas necessidades e das suas demandas o alvo primário da minha agenda? E a mulher solteira? 1 Coríntios 7, 32 a 35, aponta que o foco da mulher solteira é servir ao Senhor. Diferentemente do que a nossa cultura coloca, não é viver em busca de alvos egoístas ou autocentrados, como a gente viu também sobre os homens no estudo mais cedo. Ela também é chamada para cultivar as virtudes da domesticidade e da maternidade, demonstrando hospitalidade e cuidando maternalmente das crianças com quem ela convive. Ela pode fazer isso convidando pessoas para um estudo bíblico em sua casa. Ela pode fazer isso deixando organizado o seu ambiente. Ela pode fazer isso ajudando uma mãe com filhos pequenos, dando um vale night para aquela mãe ocupada desfrutar com seu marido. Ela pode servir no ministério infantil da igreja. Existem muitas maneiras que ela pode fazer isso. O importante é que cada mulher, de acordo com a sua vocação e da fase de vida que se encontra, entenda que ela é chamada para viver com um alvo maior em mente, que é a glória de Deus. Isso quer dizer que nós vamos evitar qualquer coisa que nos distraia e que atrapalhe o cumprimento dessa vocação prioritária. Então, nós devemos avaliar as intenções e as motivações do nosso coração antes de assumirmos compromissos que nos tiram de casa, mesmo que seja para realizar um importante serviço social ou para trabalhar na igreja. Quantas mulheres abandonam o lar e passam todo o dia na igreja, servindo ao Senhor, mas o Senhor já tem uma posição e um ministério importantíssimo, que Ele deu para ela e não para outra, de cuidar da sua própria casa. Lembremos também que, diferentemente dos homens, a vida das mulheres tem uma variedade de estações, cada uma com responsabilidades específicas. E nós precisamos aceitar e cumprir alegremente as tarefas que nos foram atribuídas por Deus em cada uma dessas estações. Lembrando o que diz Eclesiastes: há tempo para todo propósito debaixo do céu. Não sabemos por quanto tempo nós vamos cumprir o nosso papel de esposa. Quando Deus vai levar os nossos maridos, nós não sabemos. Dentro de alguns anos, nós sabemos e esperamos que os nossos filhos estejam prontos para deixar o lar. Eles vão constituir a sua própria família. E nós estaremos com o ninho vazio, agora vivendo numa nova estação. E o Senhor nos dará responsabilidades novas e desafios novos nessas estações. O fato também é que existem sacrifícios por se escolher uma vida devotada ao lar. Mas estas são as principais boas obras que o Senhor Deus quer que nós realizemos. Quais são algumas das consequências que nós sabemos de uma vida baseada nessa mentira que nós estudamos? Nós vamos elencar apenas algumas. Primeiro, bebês sendo deixados em creches, sob cuidado de pessoas que não os amam, que não têm o mesmo zelo que os pais têm. Idosos sendo deixados em asilo, porque os seus filhos, as suas noras, os seus genros não têm tempo para cuidar deles. Casamentos sendo desfeitos, porque cada um vive a sua própria vida isoladamente, buscando os seus próprios objetivos. E muitos lares foram assim desfeitos. Pouco convívio familiar. Estamos sempre correndo de um lado para o outro, não conseguimos sentar à mesa juntos, não conseguimos conversar, não conseguimos fazer o culto doméstico por conta desse padrão de vida corrido que tantos vivem. Mulheres são expostas a perigos para o seu corpo e para a sua alma quando não estão protegidas no âmbito do lar com seu marido. Consultórios psicológicos cheios de mulheres confusas, estressadas e infelizes. Mas não foi essa a promessa que foi feita às mulheres, foi? Foi prometido que elas seriam plenas, que elas encontrariam a autorrealização, desde que elas abandonassem o lar.
Não é isso que nós verificamos, não é essa a verdade. A mulher de hoje não é mais feliz, a mulher de hoje não é mais realizada. Os casamentos hoje não são mais sólidos e fortes do que eram antes. Os filhos não são mais amados e bem criados e cuidados. A igreja do Senhor não está mais forte nas suas famílias, porque nós temos visto o distanciamento que tem havido da mulher, do seu âmbito de responsabilidade e domínio lá. Nós também precisamos lembrar que no mundo quebrado em que nós vivemos, muitas vezes a nossa situação é longe da ideal. Mas Deus promete dar graça para cada luta e cada dificuldade. Ele não nos cobra algo que Ele mesmo não nos dê. Seja mãe com muitos filhos pequenos que luta contra a amargura de ter tanto o que fazer, pouca ajuda e quase nenhum reconhecimento. Seja aquela mulher que desejava tanto estar em casa, cuidar do seu lar, dos seus filhos, da sua família, mas o seu marido a abandonou, morreu e ela precisa sair para buscar o sustento, ou ele está temporariamente impedido de ser o provedor, como a palavra de Deus aponta. A graça disponível para cada uma de nós, nas nossas dificuldades, nas nossas lutas. Nossa responsabilidade é sermos fiéis em fazermos aquilo que Deus nos confiou a fazer. Isso não quer dizer que a mulher que tem o coração voltado ao lar não possa, assim como a mulher de Provérbios 31, ter uma fonte de renda. Ela não está aprisionada ao lar. Ela não está restrita às atividades do lar. Isso não quer dizer também que todas as atividades do lar devem ser desempenhadas por ela e por ela somente. Não é isso. Mas é importante que entendamos que esse chamado foi dado por nós, foi dado por Deus a nós. E nós precisamos dar conta disso que o Senhor Deus deu. E nós podemos olhar para aquelas outras fontes, as mulheres da Bíblia e os benefícios que elas colheram em viver essas prioridades. E as mulheres ao longo da história também. Eu gostaria de terminar com o exemplo da Sarah Edwards, que morreu há mais de 300 anos, mas a vida dela continua impactando a tantos hoje. Ela foi casada com uma das mentes mais brilhantes dos Estados Unidos, Jonathan Edwards. Eles tiveram 11 filhos, nenhum filho morreu na infância, a quem ela educou com graça e firmeza. Ela cuidava, assim como Catarina, da administração da propriedade, com todas as demandas que isso significava 300 anos atrás, lá na América colonial. Conta-se que um dia Jonathan Edwards perguntou a ela: "Não está na hora de cortar o feno?" E ela respondeu: "Já está no celeiro há 2 semanas." Essa era uma mulher que liberava o seu marido para pensar, escrever, pastorear e pensar. Frequentemente ela recebia hóspedes na sua casa. Tanto viajantes, porque naquela época não existiam hotéis e pousadas, eram raras, mas também várias pessoas, estudantes que iam aprender com o seu marido. A casa estava sempre movimentada. As lembranças registradas por alguns desses hóspedes, alguns são famosos, como o grande avivalista George Whitefield, que era solteiro na época, e ele escreveu da atmosfera daquele lar, e ele passou a orar com muito fervor para que o Senhor concedesse a ele uma esposa, assim como Sara era para Jonathan. Esses hóspedes mostram a atmosfera divina que havia naquele lar. Em 1900, o historiador Albert Edward Winship fez um levantamento dos descendentes de Sara. Ele contabilizou 13 presidentes de universidades, 65 professores, 30 juízes, 66 médicos, 3 senadores dos Estados Unidos, 1 vice-presidente dos Estados Unidos e 1 tesoureiro do governo. E ele afirmou: muito da capacidade, talento, inteligência e caráter dos mais de 1.400 membros da família Edwards se deve a essa senhora. E eu me perguntei enquanto lia isso: será que enquanto remendava meias, ensinava uma criança a ler, cozinhava mais uma refeição, recebia mais um visitante, a nossa irmã Sara imaginava a força do seu legado?
que nós possamos realizar cada simples ato do nosso dia a dia com os olhos postos nos efeitos eternos da nossa obediência ao Senhor. Que não busquemos as recompensas imediatas e transitórias que buscas outras e outras prioridades podem nos trazer. E que os nossos lares, assim como o lar da senhora Sarah Edwards, reflitam um coração que prioriza as coisas mais importantes. Que o Senhor nos dê graça. Eu vou pedir que Vitor venha aqui para ele orar para nós encerrarmos. Vamos orar, irmãos. Senhor, obrigado porque nos deste a tua palavra e nela o exemplo de servos e servas do passado que te serviram tão bem, que nos deixam o exemplo de fé viva e verdadeira. Mas também podemos olhar para a história da igreja e vemos servos e servas que te serviram também com fidelidade, que nos deixam um legado de fé verdadeira e genuína, em quem podemos nos espelhar também. Te pedimos que nós mesmos sejamos guiados pelo Teu Espírito, a fim de, na nossa família, vivermos em fé e, dessa maneira, agradarmos ao Senhor. Ajuda-nos a vivermos em piedade, Senhor. Ajuda-nos a, como maridos, ajudarmos as nossas esposas a desempenharem a vocação que o Senhor lhes deu, como ajudadoras idôneas e fiéis, como mães de uma semente santa, e que elas, como servas do Senhor, também sejam como auxiliadoras aquelas servas usadas pelo Senhor para nos ajudar na vocação que o Senhor nos deu. E dessa maneira, o nosso lar seja, Senhor, o lugar onde o Evangelho é pregado e a semente santa é criada, Senhor, para influenciar o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Leva-nos nessa caminhada, de maneira que o Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. O Senhor nos abençoe a todos, irmãos. Amém.